Conhecendo os princípios de Deus. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. O texto pelo qual nós faremos a nossa meditação nesta oportunidade encontra-se no livro de Gênesis, bem facinho aí para você poder encontrar. Você que está aí firme nos nossos Conectados, continue conosco. Livro de Gênesis, capítulo 1, apenas o versículo de 1 que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, conhecendo os princípios de Deus. E é muito importante nós entendermos que como Deus criou todas as coisas a partir do nada. O único capaz de criar alguma coisa a partir do ponto zero é Deus. Então, por isso que no livro de Gênesis, quando fala, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu preciso, então, de olhar nessa perspectiva e compreender um pouquinho aquilo que são os seus atributos incomunicáveis, mas também, sobretudo, compreender os seus atributos comunicáveis, que, de certa forma, se relacionam com todos nós, porque nós somos filhos de Deus, nós somos obras da sua criação. Então, quando nós olhamos para o Criador, o sustentador, o Salvador, é nessa perspectiva que nós precisamos de olhar. Olhar crendo na sua onisciência, olhar crendo na sua onipotência, olhar crendo na sua onipresença. Então, esses atributos são o quê? Atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, ele é o princípio de todas as coisas. Como o salmista fala lá no Salmo de 90, versículo de número 2, ele é o princípio de todas as coisas, ou seja, todas as coisas foram criadas do nada, a partir do momento em que Deus ele se dispôs a criar todas as coisas. E nesse contexto, é muito importante que nós possamos conhecer um pouquinho aquilo que são os princípios do Criador. Porque o Criador, que é o nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, ele também estabeleceu alguns princípios. Princípios estes que, se nós bem observarmos, estará na sua Sagrada Escritura quando ele chamou o seu povo, quando ele ali começou a criar ali Adão e Eva, quando ele foi dando ali todos os encaminhamentos possíveis, quando ele chamou ali todos os descendentes também de Adão, quando ele chamou a Noé, quando ele chamou também a Abraão, ou seja, Deus sempre querendo se comunicar com todos nós. E esse é um ponto importante para que nós possamos conhecer os princípios de Deus. E os princípios de Deus, um primeiro deles, como eu disse, é ter esse amor pela criação, por aquilo que ele criou. E Deus tem amor por todas as coisas, mas em especial pela sua vida, porque você é um filho, é uma filha de Deus. Então ele reconhece você como filha. Ele reconhece você como filho. Então esse é um princípio que o Criador, que o Deus sustentador, que o Deus salvador estabeleceu. É um princípio relacional dos seus atributos comunicáveis, mas incomunicáveis. Porque de que forma que ele se comunica com cada um de nós? Através do seu amor, através da sua misericórdia, através da sua bondade. Mas a sua onisciência, onipotência e onipresença são atributos incomunicáveis. Mas que ele se comunica com cada um de nós através daquilo que nós podemos contemplar e vislumbrar da obra da sua criação. E cada obra da criação, cada obra pela qual o Senhor fez, são extraordinariamente maravilhosas. Basta você olhar para a sua própria vida,
olhar para a sua própria existência. É muito interessante quando o ser humano é formado, né? O primeiro órgão a ser formado é o coração, ou seja, e como Jesus Cristo fala que é do interior do coração do homem é que procede todas as coisas. Mas a melhor forma de nós conhecermos os princípios de Deus, se nós bem observarmos os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, eles vão falar exatamente sobre isso, sobre esses princípios pré-estabelecidos pelo Criador. Princípios estes que nós temos que segui-los enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. A Sagrada Escritura, ela é o norte da nossa vida, é o norte do Criador, é o norte do sustentador, é o norte do Salvador, é aquilo que vai nos ajudar a continuarmos a nossa caminhada para que um dia nós possamos encontrar com Ele ou sermos encontrados na sua vinda. Então é neste contexto que os princípios, ou seja, quando eu conheço os princípios de Deus, eu conheço e valorizo todas as coisas, valorizo as pessoas, eu olho para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar perdoador, com um olhar que se preocupa intencionalmente, não no sentido de controlar as pessoas, mas no sentido de dar importância às pessoas. Então, a obra do Criador é você, a obra do Criador somos todos nós. E que Deus possa nos abençoar e que, ao conhecer os princípios de Deus, possamos sempre olhar e guardar aquilo que é a santa e poderosa palavra de Deus. Se você deseja conhecer mais os princípios, o princípio do Criador, vá aqui, a Sagrada Escritura, ela que vai nos dar ali a cada dia mais essa certeza em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Fiquem todos com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus. Depois você dá lá mais uma pesquisada nos conectados, tem muitos temas relevantes que você pode utilizar como devocional, até como uma ministração de palavra. Você também pode entrar lá no canal da nossa igreja metodista de Guaianá, vai lá, pesquisa, dá uma escarafunchada, tem muita coisa boa lá também para você pesquisar, para você utilizar aí na sua igreja, no seu grupo pequeno, na sua cela, fique à vontade, mas não deixe de forma alguma de conhecer os princípios de Deus. Que o Eterno possa abençoar a sua vida grandemente. Fiquem todos com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus.